não vai ser o 20 bi do IOF que vai fazer o Brasil ir bem ou ir mal. O que a gente está colocando em discussão agora é que a população brasileira, através do Congresso Nacional, está dizendo: chega de aumento de impostos. Chega, a população não quer mais aumento de impostos. A gente precisa de corte de gastos. A gente está pagando a reajuste de salário mínimo acima da inflação para aposentadoria, que é algo que não existe em nenhum lugar do mundo. A aposentadoria, você tem a composição ou a recomposição da perda do poder de compra através da inflação. Não tem aumento real em aposentadoria. E as regras aqui vigentes, que foram colocadas pelo governo atual, que implicam num crescimento desenfreado da dívida pública e, consequentemente, na necessidade do Banco Central em manter o juro alto para você manter a capacidade, né, de atração de recursos do investidor estrangeiro, que se perde no meio do caminho. Então, até se vocês pararem para pensar, houve o aumento do IOF, né? Que hoje o Haddad até publicou no Twitter concordando que era para controle de capitais, né? Ele fez uma publicação bem intrigante, né, no Twitter dele. E no fim das contas, quando a população disse não ao aumento do IOF, ele foi lá e falou assim: então tá bom, então vou tirar a isenção de títulos, vou aumentar a alíquota de quem opera ações swing trade, eu vou mexer na tributação de renda fixa, ou seja, mudou um arcabouço tributário, subindo mais uma vez a alíquota, justamente para poder fazer frente a um outro aumento de impostos. Resumo da ópera: o problema é a ruptura. O modelo está cansado, né? Agora, se o Congresso vai pressionar e vai ter um novo aumento em emenda parlamentar, e vai ter uma nova liberação de emenda parlamentar e vai aprovar tudo, aí são cenas para os próximos capítulos. Mas o que fica claro e evidente é que esse modelo de ajuste fiscal, que na verdade não é ajuste fiscal, né? É um tapa-buraco para aumento de despesa, ele não funciona mais aqui no Brasil. A galera mandou aqui papéis pro Ulig poder comentar um pouquinho mais. Mari, quem você anotou por aí? Eu anotei aqui um pedido no nosso WhatsApp, Ulig, do Eduardo. Ele pediu para você analisar as ações ordinárias de Apvida, que estão caindo 5,23% aos R$ 35,88, Ulig. Olha, eu não vi nenhuma notícia específica em relação à Hapvida, exceto o aumento autorizado pela ANS dos planos de saúde individuais, tá? Só que quando você coloca em perspectiva as small caps, né, de uma maneira geral, você tem quedas significativas, tanto que o índice de small caps hoje cai 1,5%, salvo engano. O Hapvida, depois das alterações recentes, ele virou um dos maiores pesos, né, do Small 11. Então, acho que tem um pouco desse componente no dia de hoje, tá? Nenhuma grande notícia a ela, me parece mais um fluxo mesmo pesado para small caps. Até vou colocar aqui Redditor para eu dar uma olhada também e ver se Redditor não está passando por uma situação parecida. Ó, tá caindo 2,30. Então dá para a gente colocar aqui que é um fluxo negativo para o setor como um todo, e aí Hapvida, enfim, caindo um pouco mais por ter um beta maior aí e por também ser uma small cap. Tava dando uma olhada, né, que esses papéis, Ulig, eles acabam sofrendo um pouco mais além dessa versão de hoje, e a Apvida, ela veio de algumas sessões de alta recentemente, né, e tem esse ajuste. Mas em relação a fundamentos, essa queda pode trazer alguma oportunidade ou não, Ulig?
Olha, eu honestamente gosto, tá, de Hapvida. Eu acho que é uma companhia que, quando você normaliza os resultados dela, e aí esse processo de normalização, ele é um problema, porque sempre que a gente comenta aqui, fala assim, a empresa tá 10 vezes preço-lucro, a empresa tá 9 vezes preço-lucro. O que isso significa, né? Que o preço atual, né, o market cap, dividido pelo lucro dos últimos 12 meses, vai dar um número ali, 9 vezes, 10 vezes. Só que o grande exercício é você pensar nos próximos 12 meses, né? Então, qual vai ser o lucro futuro da Hapvida? E aí, vamos supor que isso deixe com múltiplo 7 vezes lucro futuro. Quando o futuro chegar, se o múltiplo normal dela é 10 e daqui a 12 meses vai estar 7, o que precisa acontecer com as ações? Tem que subir 30 e poucos por cento para voltar para esse múltiplo de 10 vezes. Ou seja, você teria um upside potencial ali de 30%, 35% para as ações para você manter o mesmo múltiplo, né? Esse é o poder de valorização das empresas que crescem, né, ao seu lucro ao longo do tempo. A questão que a Hapvida ela passa por alguns one-offs, né? Um deles é o processo de integração de sistemas que está sendo concluído, então você tem um impacto grande de margem, principalmente de glosa, por deixar de recorrer corretamente às operadoras que elas prestam serviços. E um outro impacto significativo também é o aumento de depósitos judiciais e provisões para depósitos judiciais que são diretamente relacionados aos processos judiciais que a companhia vem passando e que o setor de saúde inteiro no Brasil também passa. Então, quando a gente fala assim, normalizando, é assim, colocando os números num crescimento que eventualmente possa ser flat ao longo do tempo, ou seja, que pare de crescer exponencialmente como está, e você tem a normalização de margens oriundo dessa conclusão da integração de sistemas, a gente teria a Hapvida negociando hoje próximo de 13 vezes lucro, tá? E aí, se você pega a média histórica dos últimos 5 anos do setor de saúde, você pode jogar isso no lixo, porque 5 anos para trás a gente tinha Selic de 6, né, 7, 8, né, os últimos 3 que a gente realmente está subindo a média de novo e mais próximo até da realidade do nosso Brasilzão, né? E aí, porra, quando você coloca esse juro sobre ótica e você coloca uma normalização do resultado para 13 vezes lucro, o que eu vejo? Que o setor de saúde no Brasil está negociando ao redor de 15. Tá? Tirando o Reddoc, que negocia 19, puxa para cima, e você pega, por exemplo, o Mater Dei, que está negociando próximo de 9, puxa para baixo, você tem ali uma média próximo de 15. Então, a Hapvida estaria negociando abaixo do múltiplo do setor aqui no Brasil, portanto, teria upside. Ou seja, você poderia pensar em ter lucro comprando as ações da Hapvida no preço atual, tá? Então, acho que é legal, acho que é uma tese que faz sentido sim, principalmente pela verticalização, né? Ela tem a operadora e a prestadora de serviço hospitalar no mesmo, na mesma empresa, né? Eu falo no mesmo CNPJ, mas não, né, na mesma empresa, e isso faz com que ela tenha uma sinistralidade mais baixa, que ela tenha um custo de servir também mais baixo. Em outras palavras, ela é mais eficiente, tá, do que a média das empresas do setor que são focadas só em serviços hospitalares. Acho que pode ser uma boa compra Hapvida. Perfeito, Ulig. Seguindo agora com o nosso chat, o Dimas pediu para você analisar as ações ordinárias de São Martinho, que estão caindo 0,09% aos R$ 17,81, Ulig. Então, eu não acompanho o São Martinho no detalhe, tá? É evidente que as empresas brasileiras, né, hoje tá rolando uma espécie de um sell-off aí em small caps. Eu acho que até para se pensar no padrão de dólar, né, das small caps, dá para dizer que a São Martinho é uma small cap, mas que agora eu não sei dizer se ela tá no índice, eu acho que não, tá? Deve estar no Ibov. No caso mas, de São assim, Martinho, né, o Lig, teve o efeito do balanço, né, divulgado nessa semana. A companhia teve um recuo no lucro líquido, um recuo na receita, destaque também pela elevação de custos por conta de queimadas que a companhia sofreu ao longo do trimestre. É o quarto trimestre da safra 24 e 25 para São Martinho. Então você já vê que nessa semana o papel já está caindo por conta do balanço, né? E alia esse cenário de aversão, 4% a queda hoje.
Exato. Acho que o balanço ele veio um pouco pior que o esperado, sim, tá? Mas como eu mencionei, assim, hoje especificamente, acho que não tem o motivo da São Martinho tá caindo desse jeito, tá? Até assim, se o balanço tivesse sido tão ruim quanto alguns analistas trouxeram, talvez essa reação não deveria ter acontecido ontem. Enfim, acho que o mercado tem dessas coisas, né? É difícil você bater na pedra e trazer ali o grande motivo. Mas quando você olha para São Martinho, eu acho que tem dois pontos que estão afetando mais, né? Você teve, como você mencionou, um aumento de custos ali na produção, na moagem, né, e produção de cana-de-açúcar, e um impacto pior, porque assim, quando você tem a produção ali de cana-de-açúcar, para dois caminhos, né? Ou você vai para o etanol, ou você vai para o açúcar. A São Martinho faz as duas coisas. No caso do açúcar, ela até conseguiu ali ter algum incremento de preços, né, de vendas, ela teve um impacto relativamente positivo de preço de açúcar. No caso do etanol, foi o contrário, grande. Isso, sumiu na hora que você falou que no caso do etanol aconteceu o quê, Ulig? No caso do etanol, você tem uma piora de quase 20% em preços de um ano para o outro. E aí eu acho que ali foi o ponto mais fraco do resultado da São Martinho, que inclusive é o que está impactando também Raiz, é o que está impactando também Jalles Machado, que essas empresas elas estão lidando com isso, né? Preço de açúcar mais baixo, junto com preço de etanol mais baixo, de uma maneira geral, né? E eu pensando que há 3 anos atrás tinha um patamar de açúcar completamente diferente do que você tem hoje, né? Então acho que é isso que tem impactado as ações dessas empresas. Até peço para você colocar, Medina, Jalles Machado, que faz quase a mesma coisa que São Martinho, né? Que é JALL3, né? A JAL3 aí, como o pessoal chama no mercado, que enfim, tem um impacto também negativo aí na companhia, tá?